Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Santo do Dia. Dia 3 de janeiro, a Santa Mãe Igreja faz memória de Santa Genoveva de Paris. Comemorando Santa Genoveva, queremos conhecer um pouco mais da vida desta luz em meio às trevas de seu tempo, conhecer a vida e o testemunho desta grande santa da nossa Igreja Católica, que foi determinante para a vida de fé da França. Quando o Império Romano ruía e as invasões bárbaras sacudiam o mundo, Deus suscitou uma virgem, Genoveva. Corria o ano de 423, tempo conturbado, semeado de guerras e invasões, em que uma civilização agonizava nos seus últimos minutos. O Império Romano, outrora quase indestrutível, ameaçava despencar sob o furor das invasões bárbaras. Na Gália, hoje França, nasce uma menina. Como muitas vocações providenciais, ela é filha da espera, da oração, da promessa. Seus pais, Gerontia e Severus, há alguns anos tinham se casado e pediam ao céu a dádiva de se tornarem pais. O nome da criança para alguns significa porta nova, para outros, boca do céu. Severus ocupara em sua juventude um alto posto no exército romano em terras gaulesas, embora fosse ele de origem germânica. Gerontia era filha do comandante, também bárbaro, sob cujas ordens Severus lutava. Profundamente católicos, sem se deixarem levar pela heresia do arianismo, a fé era importante fator de união entre os dois. Tendo se retirado para cuidar de seus bens, próximo a Lutécia, atual Paris, Severus recebeu o influente cargo de administrador do império na região. Foi então que Genoveva veio ao mundo. Sua infância transcorreu na serenidade e inocência da vida no campo. Certo dia, um grande alvoroço tomou conta da aldeia à vista de um acontecimento inesperado. Descendo numa pequena frota pelo Sena, o rio Sena, dois bispos, São Germano e São Lupo, dirigiam-se, a mandato do Papa Celestino, à Bretanha para combater os hereges pelagianos, que arrastavam com seus erros os fiéis. Uma multidão os aguardava à margens do rio para receber a bênção dos dois bispos. Severus e Gerontia, autoridades civis daquele lugar, foram seus anfitriões. Também a pequena Genoveva, com 7 anos de idade, acompanhava os santos bispos. Antes de chegarem à igreja, São Germano pousou os olhos sobre a menina e, interrompendo o percurso, perguntou: "Como é o nome desta jovenzinha?" "Genoveva", responderam vários. "É a filha de Severus", completaram outros. O que Germano contemplou naturalmente ninguém o soube, mas é certo que o Espírito Santo revelou-lhe que a vontade do Senhor repousava sobre a menina de forma especial. "Ela é vossa filha?" perguntou ao casal. "Felizes sois vós que gerastes tão venerável descendência. Os anjos do céu celebraram seu nascimento com alegria e exultação. Ela será grande diante do Senhor." A pequena se adiantou e o bispo pôs a mão sobre a sua cabeça. "Genoveva, minha filha, queres consagrar tua virgindade a Deus e só a Ele entregar o teu coração?" "Sim, meu pai." E numa profecia que resumiria o longo itinerário de Genoveva nessa terra, São Germano continuou: "O Senhor dará poder e força a teu ímpeto." No dia seguinte, ainda cedo, Severus entrou no quarto da filha e a despertou. São Germano e sua comitiva partiam e o bispo desejava vê-la antes de empreender viagem. Genoveva levantou-se pressurosa e, diante do bispo, mais uma vez prometeu consagrar sua virgindade. Em casa, porém, uma tempestade os aguardava. Gerontia, que não acompanhara o esposo despedido e sequer soubera que Genoveva havia saído, não viu com bons olhos a chegada de ambos. Em tom mal-humorado, perguntou à filha: "Onde estavas?" "Junto aos santos bispos, mamãe." "E com autorização de quem?" "Germano quis ver nossa filha antes de partir para confirmar a promessa que ela fez ontem", explicou o esposo. Raios e trovões caíram sobre a pequenina. "Olhe para mim. O que conspiraste com teu pai? O que os dois bispos te disseram? Eu quero saber. Vamos, fale." Genoveva, que nunca vira sua mãe em tal acesso de cólera, tentava explicar,
mas sua mãe se negava a compreender e rompeu em prantos. Apelando aos ternos sentimentos de Genoveva, apertou-a em seus braços com carinho. Ela, que esperara tanto para se tornar mãe, não queria perder sua filha. Com delicadeza, a menina desprendeu-se da mãe e encaminhou-se em direção à porta, porque os sinos da igreja chamavam para o santo ofício. Sua mãe, então, esquecendo o afeto que há pouco manifestara, com maior fúria tentou detê-la, mas eis que caiu como que aniquilada. Tornara-se cega. Não obstante a pouca idade, a menina lutaria para manter sua palavra e, apesar das sucessivas agressões da mãe, manteve-se firme. Segundo sua mais antiga biografia, os pais de Genoveva compreenderam que Deus punira sua mãe por ter se tornado indigna de ser chamada cristã ao se opor à vocação de sua filha. Mas sabemos, isso é fato da piedade popular que nos conta como se fosse um castigo de Deus. Desde aquele dia terrível, 1 ano se passou. A mãe de Genoveva fora examinada pelos médicos, mas seus olhos estavam sadios e nada explicava aquela cegueira. Uma manhã ela pediu à filha que recolhesse água de um poço, que desde tempos imemoráveis tinha por vezes efeito curativo. Ajoelhadas, mãe e filha pediram ao céu um milagre. Genoveva traçou o sinal da cruz sobre a água e deu à mãe para que se lavasse. Abrindo os olhos, Gerontia viu as trevas se dissiparem e a figura da filha, crescida e forte, delinear-se diante de si. A partir daquele momento, ela nunca mais se opôs à sua vocação. Devido à sua jovem idade, Genoveva também se viu obrigada a deixar a terra natal e mudar-se para Lutécia, onde sua tia paterna e também madrinha de batismo a acolheu. A virtude, que era seu distintivo, logo deitou seus raios sobre aqueles aos quais teria, dali em diante, por concidadãos. Ela visitava os enfermos, preocupava-se com os aflitos, distribuía largamente de sua fortuna aos mais necessitados e para com todos tinha uma palavra amável e um sorriso acolhedor. A inveja, porém, começou a corroer o coração de vários. As virtudes são, via de regra, difíceis de imitar. Em alguns causa admiração, mas em outros o desejo de destruir. Assim, algumas pessoas maldosas começaram a levantar suspeitas, as mais infames, sobre a Virgem Genoveva. Multiplicavam-se as acusações. Sendo de origem bárbara e não romana, sem dúvida era uma espiã dos invasores, diriam uns. Outros que ela entregaria a cidade ao inimigo. Enfim, muita coisa era falada. Quando saía à rua, ela recebia injúrias e por vezes até pedradas. No muro de sua casa escreveram Vade retro Genoveva. De fato, a cidade de Lutécia não a queria mais e iria expulsá-la. Eis, porém, que uma pequena frota cruzava o Sena e aportou em Lutécia. Mais uma vez, Germano, aquele bispo, já avançado em anos, dirigiu-se à Bretanha para combater os pelagianos que haviam renascido. O povo o recebeu e o colocou a par dos horrores que imputavam à filha de Severus. Interiormente, São Germano estremeceu. Será que aquela pequena tão angelical perdera de fato sua inocência? Já se passara mais de 15 anos e ele não a via. Emocionado, ele contou à multidão como conhecera a Genoveva e vira misticamente o desígnio que pairava sobre a menina e como ela se consagrara desde a infância. Encaminhou-se então à igreja onde Genoveva costumava rezar. Encontrou-a ajoelhada e, ao vê-la, o discernimento com que lia os corações lhe mostrou que ela era íntegra e pura. A partir daquele dia os ânimos se acalmaram em Lutécia. Contudo, uma tempestade ainda maior se preparava. A Gália, hoje França, estava oprimida por todos os lados pelas contendas dos povos invasores. E isso não era novidade. Desta vez, porém, o inimigo era mais terrível, Átila, o rei dos hunos. No sábado santo de 451, ele se apoderara de Metz e encontrava-se já perto de Soissons, a 100 quilômetros de Lutécia. Todos os dias, dezenas de refugiados chegavam apavorados a essa cidade, fugindo das áreas conquistadas. A única que se mantinha confiante, Genoveva.
Junto aos seus irmãos de cidade, completamente atemorizados, ela começou a agir. Procurou persuadir primeiro as damas sobre a conveniência, de rezar e implorar o auxílio de Deus, sem se entregar ao desespero. Convidava-as à oração, inspirava-lhes serenidade e pedia que convencessem seus maridos. Estes, porém, vendo suas esposas completamente influenciadas pela serva de Deus, levantaram-se contra ela mais uma vez e decidiram por fim a sua vida. Átila não nos atacará, não se aproximará de Paris, dizia Genoveva. Ninguém sabe de onde ela retirava tanta certeza. O fato é que a sua santidade a fazia abandonar-se à providência divina. Durante a batalha que se dava não longe dali, ela rezava e o povo, vacilando entre confiança e desespero, amontoava pedras com as quais, caso Átila vencesse, mataria Genoveva em vingança. Após duros momentos de incerteza, o vigia, postado no alto da montanha, acendeu a fogueira. Era o sinal de que estavam salvos. O povo correu à igreja onde Genoveva estava e a conduziu em triunfo pela cidade. Seu escudo mais eficaz foi a fé. Desde aquele memorável dia, décadas se passaram. Genoveva já passava dos 70 anos de idade. Em seus olhos, porém, a mesma fortaleza de alma. Ela se tornara a mãe protetora daquele povo. Clovis, que subira ao trono depois de Childerico, vinha estendendo aos poucos seu reinado e pensava que, como seu pai, conseguiria manter boas relações com Genoveva. Ela, no entanto, decidira fechar as portas de Lutécia ao soberano pagão. Assim como protegera outrora a cidade da devastação, velava agora pela sua fé. Não admitiria o paganismo em suas terras. E Paris, com Santa Genoveva, resistiu durante 10 longos anos. Clovis, perdendo a paciência, montou cerco fechado à cidade. Restava ali a morte ou a rendição desonrosa. Então, numa noite sem lua, a venerável anciã Genoveva ordenou que algumas barcas subissem o Sena em difícil navegação e fossem à cidade vizinha buscar suprimentos, subtraindo-se à vigilância inimiga. Na volta, quando os ventos ameaçavam virar a embarcação, uma ordem sua restituiu às águas a tranquilidade. Uma vez na cidade, administrou os víveres com sabedoria, repetindo a empresa de tal forma que tornou possível a sobrevivência ao cerco durante 1 ano inteiro. Clovis, interessado em outras terras, moveu finalmente o seu exército para outras batalhas e deixou Paris livre. Algum tempo mais tarde, em 496, o rei Franco governava em quase toda a velha Gália. Restava apenas a antiga cidade de Lutécia. Enviou então emissários a Genoveva, que respondeu que se converta ao cristianismo e Paris lhe abrirá as portas. Contrariado pela recusa, Clovis partiu para a guerra contra os alamanos. No momento de extrema dificuldade, rezou para o Deus de Clotilde, sua esposa, que não outro era senão o Deus de Genoveva, fazendo o voto de batizar-se caso tivesse êxito. A vitória, de modo miraculoso, tendeu para o lado de Clovis. Voltando do combate, encontrou os portões de Lutécia abertos e a cidade engalanada. O povo recebeu com aclamações e Genoveva, por fim, entregou a cidade ao rei convertido. Nos braços da venerável anciã surgia uma nova civilização, marcada pelo sinal da cruz e lavada pelas águas do batismo, à qual ela entregava, como o mais precioso tesouro, a chama acesa de sua própria fé. A França católica nascia sobre seu abandono e confiança em Deus, sobre a sua intransigência e fidelidade à Igreja. Seria este o caminho seguro que levaria as futuras nações católicas à felicidade e à paz. Meu bom irmão, minha boa irmã, hoje nós contemplamos aqui longamente a história de Santa Genoveva. Espero que você tenha gostado e tenha se entusiasmado, se enchido de Deus ao ouvir a bela história e os prodígios de Genoveva, a nossa santa francesa. Por isso, nós agora queremos rezar, pedindo que o Senhor nos livre de todos os males e nos converta, nos ajude a vivermos a nossa fé. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva,
Afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre os irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e o auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós vos louvamos e vos damos graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, viva Cristo Rei, Santa Genoveva, rogai por nós.